Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de estudo, mais um dia de meditação. No dia de hoje nós chegamos no dia de número 115, nós vamos meditar sobre Livro dos Reis, capítulos 9, 10, 11, 12 e 13. 5 capítulos. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre, no dia de hoje nós temos 5 capítulos. 5 capítulos são muitos capítulos. Sim, de fato são. Como nós temos aqui 2 histórias principais, eu não queria cortar no meio delas, nós vamos fazer um pouco de esforço. Nós, com muita calma, quem ficar um pouco para trás em algum momento se tranquiliza, porque a partir de amanhã nós já vamos começar a ter vários reis diferentes e a história ela é muito mais rápida. E aí depois, quando nós chegamos no livro de Crônicas, principalmente no começo, são muitos nomes, nós vamos começar a recuperar o tempo perdido. Então o dia de hoje é mais um dia que nós temos vários capítulos. Depois vai diminuindo. Quando nós chegarmos ali no Novo Testamento, tem dias que são 2 capítulos, tem dias que são 3. O nosso estudo todo, a média de 3 capítulos por dia, como se fosse 3,15 mais ou menos. Então, não se preocupe se ficar um pouco para trás. E quando vocês estiverem lendo, não precisa grifar todas as palavras, detalhes. O principal é conseguirmos entender e termos uma linha central da história da salvação na nossa mente. No dia de hoje, eu penso que existem aqui 2 reis, nós estamos falando de Israel e Judá. Israel é o norte, 10 tribos do norte, e quando nós falamos de Judá, nós falamos do sul, as 2 tribos do sul. Tem 2 reis aqui que merecem a nossa atenção e é sobre eles que nós vamos falar. Um se chama Jeú. Quem foi Jeú? Jeú, ele é da casa de Acabe. Jeú é da casa de Acabe. Então Jeú é um rei lá do norte, um rei que ele foi ungido por um dos discípulos do profeta Eliseu. Então nós temos aqui Jeú. Jeú é do norte. E quando nós falamos no sul, nós temos outro rei que também merece a nossa atenção e nós vamos falar sobre ele na segunda parte do vídeo de hoje, que é Joás. Então aqui 2 livros, 2 reis que começam com J, e nós vamos ver a vida desses 2 reis. É interessante, aqui tem muitos dados que vão ajudar na nossa compreensão bíblica. Então nesse período da história, aqui nós estamos aproximadamente no ano aqui 850, mais ou menos antes de Cristo. Então nós temos no sul, nós temos este rei que o nome dele é Joás. E no norte nós temos Jeú. O que aconteceu? Depois da morte de Acás, ali da família de Acás, havia um rei que o nome dele, se nós pegarmos, o padre vai ler com vocês, eu acho que é melhor ainda se nós lermos para nós vermos a unção deste rei Jeú, que é muito interessante. Eu grifei aqui, eu penso que merece ser lido. Então, naquele momento ali, nós estamos no norte, profeta Eliseu. O texto diz assim: o profeta Eliseu chamou um dos irmãos dos profetas e disse-lhe: cinge teus rins, toma consigo um frasco de óleo e parte para Ramote de Galaade. Chegando lá, procura Jeú, filho de Josafá, filho de Mansi. Tendo encontrado, chamou no meio de seus colegas e levam ao aposento separado. Toma então um frasco de óleo e derramam na sua cabeça, dizendo: assim fala Javé, eu te unjo como rei de Israel. Depois abre a porta e foge depressa. Veja, óleo derramado na cabeça, aqui embaixo aparece de novo. Vamos no versículo 4. O jovem profeta partiu em direção a Ramote de Galaade.
Quando chegou, os chefes dos exércitos estavam em reunião, e ele disse: chefe, tenho algo a dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? A ti, chefe, respondeu ele. Então Jeú ergueu e entrou na casa. O jovem derramou óleo sobre ele na cabeça e disse: assim fala Javé, Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo de Javé, sobre o povo de Israel. Então aqui nós temos a unção de Jeú. Aqui nós só temos um problema. A unção de Jeú acontece com óleo, a pedido do profeta Eliseu, quem ungia era o profeta, mas o rei ele ainda estava vivo. O rei de Israel, do norte, ele ainda estava vivo. O nome dele era Jorão. Nós vimos ainda um pouco sobre ele. Então, este rei, Jeú, que foi ungido por um discípulo, por um outro enviado do profeta Eliseu, esse rei ele precisava agora vencer várias batalhas. Ele tinha muitos inimigos. Havia ainda um rei que estava vivo, que era Jorão. Tinha a mulher de Acabe, Jezabel, que vocês lembram, foi aquela que mandou matar o dono daquela vinha de Nabote para o rei Acabe ter aquela vinha, um grande gesto cruel. Então aqui existem muitos inimigos que para Jeú ser rei ele precisava vencer esses inimigos. Então o padre vai ver com vocês aqui 5 inimigos que foram vencidos por Jeú para ele conseguir ser rei de fato. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos aqui em um período da história que nós temos a monarquia dividida, é como se fosse 5B, monarquia dividida, e aqui nós estamos nos reis do norte, os reis do norte. Padre, por que o profeta Eliseu pede para ungir um rei novo se o rei que era em exercício ainda estava vivo? Nós conhecemos o que Acabe fez. Acabe foi um rei terrível, ele disseminou o mal, ele fez tudo para destruir a casa de Deus, fez tudo para que a injustiça crescesse, ele permitiu a construção de templos pagãos no alto das montanhas. Então, tudo aquilo que tinha sido deixado de ruim por Acabe precisava ali ser exterminado, precisava ser destruído. Então Jeú é como se fosse um novo rei que iria destruir toda a casa de Acabe, tudo que Acabe tinha realizado e todos aqueles que lhe tinham deixado. Então veja aqui aquilo que Jeú teve como missão. Ele vai começar a assassinar, vai começar a vencer muitos inimigos. Então Jeú, primeiro, ele é ungido. E aí depois nós encontramos, a partir do versículo 22, o primeiro que ele vai vencer. O primeiro que ele vai vencer é Jorão. Jorão, que era o rei na época. Então, o primeiro que ele vence é Jorão. Mas antes de vencer Jorão, que nós temos ali no versículo 22, se nós subirmos um pouco, aqui tem algo muito interessante, algo que chamou a minha atenção. Tem um momento aqui que tem 3 reis que se encontram. O rei do sul, naquele momento, era Ocosias. Padre, preciso decorar todos esses nomes? Um dia, se você ouvir, você tem uma noção. Ocosias era o rei do sul. O rei do norte era Jorão. Mas aí, Jeú, ele também é ungido rei. Chega um momento que esses 3 reis, eles acabam se encontrando. Então Jeú, ele vai ao encontro com um carro de guerra, com seu exército. Jeú, ele vai ao encontro de Jorão. E aí começa a batalha. E essa batalha tem algo aqui muito interessante que eu li, eu também dei risada, como no segundo livro de Reis, capítulo 2, onde ficavam brincando, chamando Eliseu de careca, e depois ele mandou 2 ursas exterminar aqueles jovens. Aqui também acontece algo interessante. Veja, a sentinela que estava na torre de Jezrael viu aproximar-se a tropa de Jeú e anunciou. Então, Jorão é o rei do norte. De repente, a tropa de Jeú começa a chegar. Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou. Chama um cavaleiro e manda ao encontro para perguntar. Tudo vai bem? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú. Jeú já tinha sido ungido rei. A tropa vai ao encontro de Jeú e perguntou. Assim fala o teu rei. Tudo vai bem? Aí Jeú. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou. O mensageiro chegou até nós, mas não volta. Opa, foi raptado o mensageiro. Jeú falou, o que importa se tudo vai bem? Passa para trás. E aí chegou uma mensagem para o rei falando, olha, esse não volta. O rei enviou um segundo cavaleiro que chegou perto deles e perguntou. Assim fala o rei, tudo vai bem? Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás.
A sentinela anunciou: ele chegou até eles, mas não volta. Aí continua, aqui eram os motoristas aí vão ver isso daqui, é engraçado. Pela maneira de dirigir o carro deve ser Jeú, filho de Nansi. Ele dirige como um louco. Jorão disse: prepara meu carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel, e Ocosias, rei de Judá, partiram, cada qual no seu carro, ao encontro de Jeú. Alcançaram-no no campo de Nabote de Jezrael. Campo de Nabote, o campo que tinha sido roubado por Acabe. E aqui então, esse rei Jeú, que dirige um carro como um doido, que tinha sido ungido por um auxiliar do profeta Eliseu, Jeú, ele começa a vencer alguns inimigos para ele tomar o poder. Nós não vamos entrar com muitos detalhes nos textos, vocês podem ver como que foram essas vitórias. Primeiro que Jeú venceu, Jorão. Jorão, que era o rei da época. Isso daqui acontece nos versículos de 22 até o versículo 26. O segundo que foi vencido foi Ocosias, que foi assassinado. Ocosias não tinha quase nada a ver com isso, era o rei do sul, mas Ocosias ele também é vencido. Agora tinha alguém que precisava, a palavra precisava ser morta, parece que o padre está sendo cruel, mas a esposa de Acabe, aquela mulher que tinha mandado, escrito a carta, para que fosse roubada aquela vinha de Nabote, a Jezabel, ela que era a esposa de Acabe, ela também é morta, foi a terceira pessoa que é morta. Agora Acabe, ele tinha, diz o texto, 70 filhos. E aí, esses filhos de Acabe a qualquer momento podiam tomar o reinado de Jeú. Veja, quem era o rei era Jorão, assassinado. O rei Ocosias, que era do sul, podia causar algum perigo, assassinado. A mulher do rei antigo, do rei mais cruel, mais forte que teve, a mulher de Jezabel, ela podia tomar o poder, ela também é assassinada. Agora tinha 70 filhos, a cabeça dos 70 foi arrancada e foi trazida para Jeú, também outro adversário que foi arrasado. Agora, qual que era o próximo? O próximo era a casa do rei Ocosias, que tinha ficado no sul, que tinha auxiliares, que tinha conhecidos, seguramente chefe do exército, e aí a casa de Ocosias, ela era totalmente devastada. Agora parece que faltava um adversário, agora parece que ele quer fazer algo para Deus, para mostrar que era um homem de fé. O que ele faltava fazer ainda? Naquela época havia muitos profetas de Baal. Baal era o deus pagão da época. Então ele manda entrar todos esses profetas de Baal. O texto ele se encontra no capítulo 10, versículo 18 e seguintes. Ele pede para entrar todos os profetas de Baal, eles entram em um templo e ele disse assim: verifiquem se não tem ninguém aqui que é profeta de Javé. E aí eles veem que todo mundo que está lá é profeta de Baal. Ele, como se fosse uma simulação, ele diz que iria dialogar com eles, que eles iriam ser abençoados. E aí Jeú, ele realiza ali um grande assassinato. Vocês podem ver. Ali nós vamos ver a partir do versículo 22, por exemplo. Jeú disse ao guarda de Baal, que ficou lotado da extremidade à outra. Jeú disse então ao guarda do vestiário: traze vestes para todos os fiéis de Baal. E eles trouxeram vestes para eles. Jeú veio ao templo de Baal, de Jonadab, filho de Recabe, e disse aos fiéis de Baal: repara bem, se não há servidores de Javé aqui convosco, mas somente fiéis de Baal. E ele se aproximou para oferecer sacrifício e holocaustos. Aqui foi uma grande armadilha. E aí, versículo 25 diz: quando Jeú acabou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e aos escudeiros: entrai e matai-os. Não deixeis ninguém sair. Os guardas e escudeiros entraram, passaram no fio da espada e devastaram ao fio da espada e chegaram até o santuário do templo de Baal. Tiraram a estela do templo de Baal e queimaram. Derrubaram a estela de Baal, demoliram também o templo de Baal. No lugar dele fizeram umas latrinas, o que permanece até hoje. Imagina, latrina é vaso sanitário. Então, lá onde que era o templo de Baal, pega e faz como se fosse um vaso sanitário. Jeú, segundo o texto, ele teve qualidades e defeitos. Nós vamos ver ali a partir do versículo 28. Veja,
Versículo 30, Javé disse a Jeú, por que executaste bem o que era agradável aos meus olhos e cumpriste toda a minha vontade contra a casa de Acabe, teus filhos e até a 4ª geração se assentarão sobre o trono. Opa, ponto positivo. Ponto negativo, Jeú não seguiu fielmente de todo o coração a lei de Javé, Deus de Israel, mas se afastou dos pecados de Jeroboão, fizera Israel cometer. Então aqui nós temos um rei que era Jorão. Jorão era um rei fraco, sem grande significado, e aí um dos auxiliares do profeta Eliseu, ele pega e unge um novo rei. Quem que é esse novo rei? O nome dele é Jeú. O nome dele é Jeú, vai aparecer várias vezes na Bíblia. E aí esse Jeú começa os extermínios. Primeiro daquele que era o rei antigo, que era Jorão. Depois do rei do sul, que era Ocosias. Depois da mulher do rei antigo, que era Jezabel, a mulher de Acás. Depois toda a casa ali daquele que era o rei do sul, que era a casa de Ocosias. Aí depois ainda tem todo o extermínio dos deuses, dos profetas, dos deuses pagãos, os profetas de Baal. Então ali no final do capítulo 10 nós encontramos o final da história de Jeú. Agora nós saímos do norte, onde era o rei Jeú, aquele que reinava, e aqui nós vamos para o sul, onde nós temos ali um outro rei. O rei, naquela época, era Ocosias, mas Ocosias morre. E aí nós vemos aqui um testemunho da mãe dele. A mãe de Ocosias, depois da morte de Ocosias, quem que matou Ocosias? Nós vimos aqui que foi Jeú. A mãe de Ocosias, ela disse assim, vamos exterminar toda a descendência de Ocosias. Aqui, para mim, ficou uma dúvida, eu não consigo entender muito bem como que uma mãe pode dizer assim, se um filho dela, alguém da geração dela podia ser rei depois, e ela falou assim, vamos Atalaia. E ela disse assim, vamos exterminar toda a geração de alguém que pode ser rei depois. E aí foi exterminado praticamente todo mundo, e a tia, ela conseguiu salvar uma pessoa, que era Joás. E aí depois Joás, ele é ungido, Joás, ele se torna rei. E o rei Joás, nós vamos ver ele reinando ali nos capítulos 11 e 12. Joás, ele se torna o rei do sul. Se nós formos resumir assim em poucas palavras, então Atalaia, a mãe de Acasias, ela tenta exterminar a linhagem real. Porém, Joás é salvo, escondido pela sua tia. Quando ele cresce, ele é proclamado rei e Atalaia é morta. Depois no capítulo 12, ali de forma bem sintética, nós vamos ver que Joás, ele é ungido rei e ele realiza aqui uma grande obra. Qual que foi essa grande obra? De Joás, aquele que foi preservado. A mãe queria exterminar todos os filhos, todos aqueles que fossem possíveis reis depois, talvez porque ela queria reinar. Então ela queria exterminar a todos, e aí Joás, ele sobrevive. E aí Joás, quando ele sobrevive, ele realiza depois uma grande obra. Qual que foi essa grande obra? A ordenação da reparação do templo. E aí depois ele convoca todo o povo para adorar Javé, e o povo adora, serve Javé. No capítulo 12 nós vemos isso, mas porém, após a morte de Joás, o povo volta à corrupção, o povo volta a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas antes da morte de Joás ainda, Joás aqui ele já tinha uma certa idade, Joás ele procura o profeta Eliseu e ele pergunta assim, nesta guerra, nesse combate que eu tenho, e aqui havia um combate contra os sírios, aqui possivelmente a Síria, e então ele pergunta assim, eu vou vencer a guerra, eu vou vencer o combate? Eliseu disse que sim, mas aqui ele mostra uma desconfiança, mostra nesse momento uma grande falta de fé em relação à ação e à providência de Deus. Irmãos e irmãs, nós temos ainda o profeta Eliseu, e aqui nós estamos nesse momento da história. Existe um rei no norte, existe um rei no sul. Então, se segura, aguenta firme, porque muito em breve, possivelmente amanhã ou depois de amanhã, vai ser possivelmente no final de amanhã ou depois de amanhã, nós vamos ver que esse reino do norte ele vai ser destruído. O que fica de tudo isso? Havia um rei no norte, um rei no sul. Um rei de Israel, um rei de Judá. E cada vez mais esses reis se corrompiam. Haviam guerra, haviam problemas. Os reis cada vez mais fracos. Então vai chegar um ponto que os inimigos exteriores eles vão invadir e vão começar a destruir Israel. Primeiro que será destruído será o rei do norte, será destruído pela Síria.
provavelmente amanhã ou depois de amanhã nós vamos ver isso. Então continue firme, continue meditando, continue acompanhando a história, e aí quando você lê, você já tem uma ideia principal a partir daquilo que o padre está falando. O que o padre está falando? Nós temos um reino norte, um reino sul. Nós vamos ver como que esses reis foram agindo, aquilo que teve de positivo, muitas vezes apenas coisas negativas, e como foi acontecendo a sucessão desses reis. Se vocês quiserem ainda mais uma chave de leitura e um resumo, vocês vão perceber assim: os reis do norte sempre ruins, praticamente sem exceção. Tem aqui o rei Jeú, que tem algumas qualidades, mas normalmente os reis do norte totalmente ruins. Os reis do sul, que é Judá, que tem Jerusalém, da onde que Jesus ia vir, que ali era o rei verdadeiro, onde que era para manter a monarquia, que ali era a sucessão de Salomão com Roboão. Ali no sul nós temos reis melhores, e aí o melhor dele vai vir, o melhor deles vai ser Josias, ali perto do exílio da Babilônia. Então são muitas informações, guarde o principal na sua mente. Nós estamos aqui em um período de história, esse período nós chamamos de monarquia. Monarquia, período de reis muito complicados, muito difíceis. Aqui a monarquia já tem um reino norte e um reino sul. E para ser um balanço, para haver esperança, para Deus continuar agindo completamente na história, nós temos os profetas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.